Seja muito bem-vindo a mais uma aula, e a nossa aula de hoje é de um tema que não é muito falado. Talvez você nunca tenha pensado na necessidade de entender isso daqui, mas com certeza, se você quer ser um web designer profissional, você precisa entender sobre isso, que é sobre as proporções de um site. Qual resolução de site usar? Gabriel, quero construir meu site no PSD, quero construir arte para meu site, quero começar a fazer o iDesign, o XDesign, quero fornecer o design para outros criadores, etc. Qual proporção usar para que o site fique fiel na hora da construção, para que o site fique numa boa proporção na hora da construção? Essa é a dúvida que eu vou tirar de vocês hoje. Vamos lá. Vocês podem ver quando a gente abre aqui o Photoshop que tem algumas abas, se você estiver usando as últimas versões. E vai ter uma aba aqui chamada Web, tá? E ele já vai te deixar talvez na dúvida, por quê? Porque ele vai te trazer várias proporções para Web. E aí você vai se perguntar, qual usar? Qual delas usar, né? Isso se você tiver o Photoshop, das últimas versões. Se você não tiver das últimas versões, é ainda pior, porque você não tem noção de quais são. E aqui ele vai te trazer algumas opções. Ele vai trazer 1366 por 768, né? Que seria uma primeira seção, cada uma dessas é sempre uma primeira seção, só para vocês entenderem. Essa altura, ela vai variar quando você for fazer o site pro completo. Os nossos sites aqui ficam por volta de 10 mil, 11 mil, landing pages enormes. Ele tem a opção de 1920 por 1080, 1440 por 900, 1024 por 768, 1280 por 800 e pro MacBook lá que tem uma mega tela, uma tela incrível, 2560 por 1600. Certo, vamos lá. Quais são os mais comuns primeiro? Os mais usados, que são na verdade as opções que a gente realmente tem, são as opções de 1366 ou 1360, 1920 e 1024, tá? Por que eu tô citando só o primeiro número e não o segundo? Porque o segundo, ele vai ser, como eu falei, vai ser variável de acordo com a altura da página. Isso daqui é só uma primeira seção. Seria, na verdade, a altura da tela completa sem você rolar para baixo, tá bom? As três opções são 1360, 1920 e 1024. A maioria dos monitores hoje em dia, eles vêm configurados por 1360. Se você vir aqui e clicar, talvez, deixa eu abrir aqui, ó, nas configurações de exibição, aqui você consegue ter noção da medida do seu monitor. O meu aqui tá 1920 por 1080. É o padrão do meu. Na maioria dos monitores também pode estar 1920 por 1080. Talvez você abra aqui agora e o seu esteja assim. E aí você diga, Gabriel, então é essa proporção que eu devo começar a fazer meu site? É essa resolução que eu devo começar a fazer meu site? E a resposta que eu dou pessoalmente é não. Por que não? Ah, Gabriel, por que não fazer se o meu está em 1920, ou dos meus amigos estão em 1920, dos meus clientes estão em 1920, eu abri aqui e vi que a configuração é 1920. Eu recomendo que seja feito em 1360, tá bom? É assim que nós fazemos os nossos projetos aqui. E eu vou explicar o porquê. Por que nós executamos os projetos em 1960 e não em 1920, que é a proporção do meu notebook, é a proporção de alguns dos meus clientes, é a proporção de boa parte também dos monitores. Porque, se você olhar aqui um pequeno detalhe, o meu monitor é 1920, porém ele vem padrão 150% de zoom. O que isso significa? Significa que ele não está no 100% que é o normal. O 100% de zoom seria 1920, só que ele está com mais zoom do que o normal. Então uma tela que tem 1920, a partir de então eu uso mais próximo, o que fica equivalente ao 1360. Basicamente, como é que um site funciona? Eu vou pegar aqui o 1920 só para poder fazer um desenho aqui pra gente. Basicamente, como é que um site funciona? Aqui é a tela completa no 1920. Quando você tem uma proporção em 1360, eu não vou pegar aqui exatidão, posso até colocar aqui, vamos colocar aqui mais ou menos
1360, é mais ou menos isso daqui, ó. Centralizar aqui só para ficar legalzinho. O que acontece? Quando uma tela é 1920 e você faz o desenho do site em 1920 e aí um monitor 1360 abre esse seu site, que foi construído na proporção de 1920, ele vai pegar esse seu site e basicamente vai fazer isso daqui, ó. Vamos supor que você tenha aqui um slide e algumas caixas, certo? Ele vai fazer um zoom nessa sua página. Então essas caixas que você criou aqui, elas vão ficar cortadas no monitor e não vão aparecer nessa tela, vão ficar pro lado de fora. O conteúdo pode ficar incompleto. E aí você pode me dizer, Gabriel, tudo bem, mas eu posso colocar eles para dentro, para o centro. Eu posso colocar eles aqui adequados à medida do 1360 para já me preparar para isso. Pode ser que sim, pode ser que você faça isso e dê certo. Só que a maioria dos designers vão fazer o seguinte, ele vai construir aqui, ó, ele vai construir pro 1920. E aí se ele fizer adequado pro 1360, vai ter mais um problema. E o problema é o seguinte, no 1920, adequado pro 1360, vai ficar uma margem enorme aqui, certo? Que ok, tem um respiro legal no site. Tem uma margem que, na verdade, seria uma margem ideal. Todo site precisa ter uma margem nas laterais. Só que no 1360, que é um monitor, entre aspas, menor, vai ficar extremamente grudado nas laterais. E aí isso daí vai dar uma experiência um pouco sufocante para o usuário. Às vezes as informações vão ficar pulando na tela, vão parecer muito maiores do que são. Vai ser literalmente como se o site tivesse dado um zoom. E aí você perde aquele respiro, aquela coisa tranquila de rolar e conseguir consumir o conteúdo. Porque todo o conteúdo está aqui, muito mais na frente do que precisa. E aí a questão é, então como é que a gente soluciona essa questão? Se eu produzo no 1920 e não coloco, vai ser difícil na hora da produção no 1920 eu calcular certinho a margem que tem que ter também de respiro no 1360. Só que temos duas opções. A opção é trabalhar no 1360 e aí fazer a margem pro 1360 e aí ter uma margem quase que em dobro pro 1920, ou trabalhar pro 1920 e aí deixar praticamente sem margem no 1360. Esse é o questionamento. Se você olhar aqui, eu vou até fazer uma pesquisa aqui agora junto com você. Eu não sei se... Eu me lembro da última vez que eu pesquisei, não sei se é atual. Qual a resolução mais comum nos monitores? Vou deixar aqui, poderia colocar no Brasil. Qual a resolução mais comum nos monitores atuais? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O dado mais recente, né? Não. Vou colocar aqui 1360 ou 1920. Eu não achei. Tem um dado que diz que praticamente 60% dos monitores no Brasil são 1360. O que isso quer dizer? Quer dizer que, obviamente, não vai ficar, por conta dessas mudanças de resolução, em algum dos layouts não vai ficar o ideal, certo? Só que como não tem basicamente uma solução para que todos fiquem literalmente iguais no ideal, como que a gente resolve a questão? A gente resolve a questão pela maioria. Digamos assim, de forma democrática. A gente resolve a questão pegando a maioria dos monitores e trazendo uma experiência legal para essa maioria.
E essa maioria é o 1360. Porque hoje em dia até os notebooks e computadores que vêm com 1920 vêm com 150% de zoom. O que equivale basicamente a um 1360. Então digamos assim que, chutando por alto, de 70% a 80% já fica na proporção de 1360. E aí a questão é, quem acessa no 1920 vai ter uma experiência ruim? Não. Vai ter uma experiência com margens a mais. O site vai abrir de forma adequada, o site vai abrir com todo o conteúdo, o site vai abrir até talvez bonito, legal. Só vai ter mais respiro na página, o que não é ruim. Em alguns casos, isso, em sites mais light, sites mais clean, isso pode ser até positivo. A questão é, se a gente inverte e faz a escolha para a resolução do 1920, a gente quase nunca vai fazer a contagem da margem para o 1360 correto. E a gente vai trabalhar para que a experiência positiva venha para uma minoria. E aí, essa versão 1360 que vai ser apresentada para a maioria, vai vir com algo que é extremamente negativo, que é um site sem margens. E para quem não sabe, para a experiência do usuário, existe um conceito psicológico, inclusive o pessoal do design fala muito sobre isso, que é o white space, que é um respiro para o site, é um espaço vazio que não precisa realmente ter conteúdo ali. Nem toda a parte do site precisa estar com conteúdo. É necessário que tenham respiros para que quando o conteúdo venha, o cérebro venha oxigenado e consiga realmente focar naquele ponto. Ele saiba onde direcionar o olhar e chegue naquele ponto específico. Então, se tem mais margem, talvez fique um grande espaço vazio, mas assim não é tão negativo. Agora, se tem menos margem, isso se torna extremamente negativo. Então, a partir de então, nós fazemos os nossos sites aqui e eu recomendo que você faça essa escolha na hora de criar seu PSD, na hora de criar seu site. Se você está nessa dúvida, eu recomendo que você faça a escolha do 1366. Que a partir de então você vai ter um site que vai abrir de forma adequada praticamente em todas as partes, somente com certas diferenças. Eu vou abrir aqui para vocês, por exemplo, um site que eu construí, um dos sites que eu construí. Deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui é um site criado em 1360, certo? Ele abre de forma praticamente toda adequada. Para eu poder simular um 1920 aqui, é só eu baixar para 80%. E aí você pode ver que o site continua abrindo de forma adequada. Ele vai mudar uma coisinha ou outra, mas o site continua abrindo legal. Porém, o 1920 nessa questão ficaria como se fosse um 120% de margem. O que ficaria extremamente sufocante o conteúdo batendo nas laterais. Nesse caso aqui, como ele foi feito em 1360, algumas coisas não vão ficar bem ajustadas, tá? Então realmente vai ficar ruim porque algumas coisas vão ficar desconfiguradas. Deixa eu ver se eu tenho algum outro site que eu possa colocar aqui de exemplo a vocês, para que vocês possam ver realmente como seria. Mas trazendo esse zoom, fica, de certa forma, até grotesco na hora de abrir. Não fica legal, ó. Esse daqui já abriu todo desconfigurado por causa desse zoom. Ó, o conteúdo fica sufocante. O ideal é que fique com um espaçamento legal, fontes legíveis, as coisas abrindo de uma forma interessante. Assim fica fácil para o cliente mastigar, assim fica fácil para o cliente ter uma boa experiência. Então a minha recomendação para você que está começando a fazer um PSD agora, está começando a fazer design agora, quer saber qual proporção usar, a minha recomendação 1360, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero ter sanado sua dúvida. Se eu sanei, deixa aí um like pra mim, cara, que isso ajuda pra caramba. Deixa seu comentário, poxa, beleza. Se você discorda de mim, pô, 1920 é bem melhor por causa disso, disso e aquilo, pode também deixar aí nos comentários, eu vou estar vendo, vou estar respondendo um por um. Lógico que eu tô totalmente aberto a mudar minha opinião, essa é minha experiência com criação de site. A gente já criou em 1920, mas hoje a gente faz todos os PSDs em 1360, porque realmente a experiência fica muito melhor quando criado dessa forma, tá bom? Um grande abraço e é isso aí, falou!